Juniores do Catecismo Batista de 1693. Quero convidar os irmãos para abrir suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Vamos fazer a leitura do verso de número 4. Nós, os juniores, estamos estudando o Catecismo Batista de 1693, que é um catecismo, obviamente, de origem batista, né? Mas o alvo dele foi tentar mostrar o que é que nós somos iguais com todos os irmãos na fé, né? Aos presbiterianos, congregacionais. Então esse catecismo mostra naquilo que nós cremos em conjunto com diversas outras denominações, diversos outros irmãos. E também ele mostra por que nós somos diferentes em alguns aspectos, né? Então nós somos um pouco diferentes dos irmãos presbiterianos, congregacionais. Então o catecismo ele vai servir para nos fundamentar e nos dar um entendimento do porquê que nós somos batistas, né? Naquilo que nós cremos e acreditamos. Nós ainda estamos bem no começo do catecismo. O catecismo batista ele tem, acho que, mais de 100 perguntas, e ele é dividido mais ou menos em 3 partes. Então, a primeira parte do catecismo, da pergunta 1 até a pergunta de número 7, é mais perguntas introdutórias, né? Ao que é a palavra de Deus, se Deus existe, né? Como sabemos que a Bíblia é a palavra de Deus. A partir da pergunta 8 até a pergunta 44, então o catecismo muda. Ele passa a dizer aquilo que nós cremos, aquilo que nós acreditamos, que faz parte da nossa fé. A partir da pergunta 45 até o final, então o catecismo fala da nossa prática, da nossa conduta. É daqui, de 300, 400 anos atrás, que a gente tira aquele princípio, né? Que a Bíblia é a nossa única regra de fé, o que nós cremos, e prática. Vem daqui, desses catecismos, né? Primeiro eles dizem, o que as escrituras ensinam principalmente? É a pergunta 7. A resposta: as escrituras ensinam principalmente o que o homem deve crer acerca de Deus e os deveres que Deus requer do homem. Então nós já passamos por essa parte e nós iniciamos na pergunta anterior, na pergunta 8, aquilo que nós cremos. E a pergunta 8, ela começa questionando, né? O que é Deus? O que é Deus? E a resposta, os irmãos devem, talvez não lembrem, né? Porque é uma resposta muito grande, muito gigante que nós citamos, mas vai dizer que Deus ele é Espírito infinito, eterno, imutável no seu ser, sabedoria, poder, justiça, santidade, bondade e verdade. Então ele trata do que Deus é. Agora a pergunta 9, que é a que nós vamos estudar hoje, ela faz o seguinte, essa é a pergunta: há mais do que um Deus? Existe mais do que um Deus? Já que Deus é isso, então existe mais do que um Deus? E a resposta para nós é óbvio, né? Há somente um, o Deus vivo e verdadeiro. E é sobre isso que nós vamos estudar hoje, tá? Existe somente um, e é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Essa resposta dá para a gente dividir ela em 3 partes, que nós vamos passar bastante rápido sobre elas, vamos focar mais na aplicação. E nós podemos dividir em esse Deus que existe é somente um. Ele é um Deus vivo e ele é um Deus verdadeiro. E a referência que o catecismo dá é Deuteronômio capítulo 6, verso de número 4. Fala o seguinte: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. Vamos para o capítulo 4. Capítulo 4, versículo 39, e aí eu vou pedir para algum irmão fazer a leitura. Deuteronômio 4, agora o verso de número 39. Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Amém. Esse catecismo, ele não procura mostrar se existe um Deus, tá? A pergunta não é se Deus existe. Isso a gente já tratou na pergunta 3 do catecismo, né? A pergunta 9, a ênfase dela é se Deus existe, ok. Agora, há mais do que um Deus? Existe mais do que um Deus? E a resposta que o próprio Deus dá na Bíblia, desde o começo até o final, é que só existe um único Deus. E esse Deus é Ele. Ele é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Então, nós cremos, nós que somos cristãos, né? Nós acreditamos naquilo que é chamado hoje de monoteísmo, tá? O que é o monoteísmo? Mono significa do grego, né? Significa um, e tel
significa Deus. Então nós cremos que existe apenas um único Deus. Não existem 3 deuses, não existem vários deuses, né? Para nós só existe um Deus, que é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Isso está, obviamente, em oposição a tantas outras crenças que ainda existem no mundo. Nós vamos falar melhor disso depois. Como o politeísmo, que é a crença que existem vários deuses, né? Então o mundo é permeado de várias divindades. E outras crenças como o panteísmo, que acredita que tudo é Deus, né? O Deus está em tudo, a cada partícula é uma centelha divina. Deus não é somente um ser pessoal que está em algum lugar, mas para eles Deus, ele se revela, se manifesta em cada parte do universo, em cada átomo, ele é abrangente à própria natureza. Nós não cremos nisso. As escrituras apontam claramente para a existência de um único Deus verdadeiro. Agora, dado a pergunta do catecismo, isso fica claro para nós que somos cristãos, a partir do momento que nós definimos quem Deus é. Lembra da pergunta anterior? Principalmente para os juniores, né? A pergunta é, o que é Deus? Quando o catecismo responde o que o nosso Deus é, torna impossível nós crermos em mais de um Deus. Por exemplo, Deus ele é espírito, Deus ele é infinito. O que significa ser infinito? Significa que o nosso Deus, ele não pode ser limitado de forma alguma. Tudo que Deus é, ele é completamente infinito, sem limites, sem alguém conseguir prendê-lo em algum lugar. Ele é completamente infinito. A nossa bondade tem limite, o nosso amor tem limite. O amor de Deus é infinito, a bondade de Deus é infinito. Em relação ao tempo, todos nós somos limitados. Nós nascemos, crescemos, morremos, mas Deus é infinito. Não tem como limitar ele no tempo. Não teve começo nem fim. De eternidade a eternidade, tu és Deus. Em relação ao espaço, não tem como prender Deus em algum lugar. Ele é infinito. Significa que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E o céu, nem mesmo o céu dos céus, podem contê-lo. Porque o tempo e o espaço não conseguem suprimir aquele que é infinito. Agora, se Deus ele é infinito, não tem como existir mais de uma divindade. Porque se Deus é infinito, qual é o momento da sua divindade que ele vai dar espaço para que outra divindade exista? Não tem como. Não tem como existir 2 seres infinitos. Isso é uma contradição. Não há um espaço para outra divindade quando o nosso Deus ele é completamente infinito. Outra coisa que o catecismo diz é que o nosso Deus ele é poder. Ele é todo poderoso, ele é onipotente. Se Deus ele é onipotente, irmãos, e sempre quando Deus quer expressar que ele é único, ele fala em relação aos seus atributos. Olha, pedi para o Lucas ler novamente, verso 39, pode ler? Pelo que hoje saberás e refletirás no teu coração, que só o Senhor é Deus, em cima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Sempre quando ele tenta mostrar que somente ele é Deus, ele sempre deixa claro essa comparação de grandeza. Pode procurar no céu, na terra, não há ninguém como eu. Ou o Salmo 115, que nós fizemos a leitura, né? Ele vai dizer, os deuses das nações são falsas, mas o nosso Deus fez os céus e a terra. Ou seja, o nosso Deus tem um poder que é impossível existir outro ser na mesma magnitude. Por exemplo, Deus é onipotente, como eu falei. Agora, imagine se existisse 2 seres onipotentes. Aí o primeiro vai querer fazer tudo o que ele quiser e o outro vai poder impedi-lo. Só que se o outro impedi-lo, então esse não é onipotente, porque foi impedido por alguém, por outro poder. Agora, se o outro não conseguir impedir, então o outro não é onipotente, porque não vai conseguir impedir ele. Deu para entender? Então, onipotência é um atributo que só um ser consegue ter. Não existe 2 onipotentes. Ou, por exemplo, não existe 2 deuses soberanos. Só existe um Deus soberano. Soberania é um atributo exclusivo de Deus. Vamos supor que existem 2 deuses soberanos. Impossível, porque qual desses 2 deuses vai ser submisso ao outro? Não tem como. E se um deles for submisso ao outro, esse em si já não pode ser soberano. Agora, se o outro não conseguir submeter o outro, já não pode ser soberano também. Então é contradição. Logicamente, o Deus das Escrituras, ele é exclusivo. Não existe outro igual em magnitude, em divindade e natureza. Por natureza, o nosso Deus é singular, é soberano. E ele toma para si essa ideia de que não há outro Deus igual a mim. Não existe. Vamos abrir em Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 10.
sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibas e me creiais, e entendas que eu sou o mesmo que antes de mim, Deus de mim se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Amém? Amém? Olha isso. Se Deus ele é eterno, não existe outro Deus antes dele. Agora, a partir de Deus, ele sendo eterno, qualquer outro Deus que surgir é um falso Deus, só pelo fato de ter surgido. Se nasceu, se foi criado, então não pode ser nosso Deus, não pode ser um Deus verdadeiro. O cristianismo ele crê, ele advoga que só existe um único Deus verdadeiro, não tem como existir mais de uma divindade. Agora, as escrituras de uma forma bem clara, e o catecismo coloca, deixam claro que não simplesmente existe somente um Deus, mas esse Deus, ele precisa ser um Deus vivo e verdadeiro. Em relação a ele ser vivo, significa que ele está se opondo aos outros deuses como fossem deuses mortos. Ao ser verdadeiro, ele está dizendo que os outros deuses são deuses falsos. Ele é apenas o único Deus, e ele é um Deus vivo, e ele é um Deus verdadeiro. Vamos para o livro do profeta Jeremias agora. Jeremias capítulo 10. E provavelmente essa é uma das maiores defesas do próprio Deus, se opor às outras divindades em relação a quem ele é. Jeremias capítulo 10, vamos fazer uma leitura participativa do versículo 1 até o versículo 14. Enquanto isso, eu peço se algum irmão puder trazer um copo com água, fico grato. Jeremias capítulo 10, do versículo 1 ao 14. Amém? Diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, nem vos espanteis com os sinais do céu, porque com eles se atemorizam as nações. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam no bosque o madeiro, obra das mãos de artifício com machado. Traem o ouro e o dedo, com prego e com martelos o fio, para que não se mova. São como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temerei a ti, ó Rei das nações, pois isto é a ti devido, porquanto em todos os sábios das nações, e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Mas eles quando se empobreceram e se tornaram loucos, ensino de vaidades é o madeiro. Trazem prata batida de Tarsis e ouro de Ufaz, a obra de um trabalhador, e das mãos de um fundidor. Vestem-se de azul e púrpura, todos são obra de homens habilidosos. Mas o Senhor Deus é a verdade, Ele mesmo é o Deus vivo, o Rei eterno. O seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, os deuses, que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra debaixo destes céus. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo pela sua sabedoria, e estendeu os céus pelo seu discernimento. Quando ele faz voar seus olhos, logo atribui os lados dos céus, nuas sopra as extremidades da terra. Ele cria as relâmpagos para a chuva e os seus termômetros faz sair o vento. Todo homem se engrandeceu e não tem ciência, envergonha-se,
todo cuidador da sua imagem, escultura, porque sua imagem fundida é mentira e não há espírito nela. Olha isso. Esse texto que diz não há espírito nela, em outras versões diz que não há fôlego. Elas não têm fôlego, elas não estão vivas. É o contraste. O Deus que nós pregamos, que é o único Deus verdadeiro, Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que age, um Deus que interfere na história, um Deus que, de fato, deixa claro a sua existência por meio da maneira como Ele lida com o seu povo na história da igreja. Agora, a contraposição de Deus aqui, dá para perceber que a maneira como Deus se coloca é como um juiz, né? Um rei eterno que está julgando as nações. Ele mostra o absurdo de qualquer outra divindade que é criada. Ele vai dizer, ora, o homem entra num bosque, escolhe uma árvore, pega um machado, derruba aquela árvore, usa parte da árvore para lenha, para aquecer, a outra ele esculpe uma divindade, uma madeira, coloca no lugar. E ela nem sequer pode ser levantada sozinha, né? Você tem que levar ela para um lado, levar ela para o outro. Isso não é Deus, isso não é uma divindade. Vocês nem precisam ter medo dela. Não é isso que ele diz no versículo 6, se eu não me engano? Verso 5, olha, eles precisam ser carregados porque não podem andar. Não ficai temorosos por causa deles, porque eles não podem fazer o mal, nem tampouco fazer o bem. Essas divindades que são criadas, frutos da mão dos homens, não tem nada a ver de Deus nelas. Não existe uma divindade. E por incrível que pareça, aí na crítica tem medo, né? Às vezes a gente encontra os crentes que tem medo de qualquer divindade, qualquer coisa que é esculpida, que é de gesso. Você dá fizer assim, a bicha cai, quebra e acabou. Mas o nosso Deus, Ele está completamente vivo, né? Ele é um Deus vivo e verdadeiro. E nós cremos que Deus ele é vivo, principalmente, claro, pela obra nas Escrituras, mas também porque existem coisas que o nosso Deus deixa claro no seu livro, que não existe nenhuma outra religião do mundo. Como, por exemplo, as profecias bíblicas. Não existem profecias tão exatas na história do mundo como as que nós encontramos reveladas nas Escrituras. Vocês já ouviram falar daquele homem que Deus profetizou 200 anos antes dele nascer e chamou ele pelo nome e deu o nome dele de Ciro? Vocês sabiam disso? Isaías capítulo 45, quando o povo é levado a cativeiro, Deus chama o profeta Isaías e diz, olha, eu levantarei um homem que não me conhece, seu nome será Ciro, mas eu o usarei como meu eleito, ele libertará o meu povo e eu usarei ele para castigar as nações. Detalhe, isso foi dito 200 anos antes de um rei chamado Ciro nascer, chegar ao poder, destruir os reinos ao redor e dar liberdade para o povo de Israel adorar a Deus. 200 anos antes. Antes de eu dar essa aula, eu pesquisei profecias no Corão, né? Vamos dar uma olhada na concorrência. E eu procurei algumas profecias, eles eram 5 profecias que se cumpriram. E eu fiquei, rapaz, interessante. Fui olhar as profecias. Uma delas diz o seguinte: tal homem, que era um opositor do Islã, um opositor muçulmano, Alá havia dito que ele iria morrer nos seus pecados e não iria crer no islamismo. Adivinha o que aconteceu? O cara morreu sem se converter ao islamismo. Isso é profecia? Mas isso é um grande golpe de sorte, né? Se alguém que persegue um povo muçulmano, que é contra o Islã, ferrenho, e já está em idade, é claro que muito provavelmente ele vai morrer sem crer no Islã. Isso não é nem digno da profecia que a Bíblia coloca. Como, por exemplo, o Salmo 22, quando o Messias diz: Deus meu, por que me abandonaste? Traspassaram-me as mãos e os pés. O que aconteceu com Cristo? Traspassaram as mãos e os pés. Detalhe, a crucificação não existia na época do Salmo 22. Não existia nenhuma forma de matar alguém crucificando, traspassando os pés e as mãos. Mas o salmista coloca uma coisa que iria acontecer centenas de anos depois. Isso cumpriu tal qual igual na pessoa de Cristo. Isso é extraordinário. Então o nosso Deus, ele de fato, ele interfere não só na história do seu povo, mas quando você vê Jeremias, ele diz: eu sou o rei das nações. Quando ele diz eu sou o rei das nações, e eu já terminei de ler o profeta Jeremias mês passado, é óbvio, o livro inteiro não é um livro só sobre Israel. Deus ele fala com o rei de Tiro, com o rei de Sidom, fala com o rei da Babilônia, ele fala profecias para diversas nações, para mostrar que ele é o rei das nações, o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Quando ele diz que ele é o Deus verdadeiro,
ele está se colocando em oposição a esses deuses como deuses falsos. É o que ele diz, verso de número 15. Alguém pode fazer a leitura? Jeremias 10, agora o verso 15. Vaidades são obras ridículas, no tempo de seu castigo virão a perecer. Olha, eles são vaidades. Isso que é criado, esses deuses que são levantados, não se comparam com o Deus de Israel. Eles são pura vaidade, mas o nosso Deus é um Deus verdadeiro. Ele não é simplesmente mais alguma divindade que pode caducar com o tempo, ou que você pode desvendar os segredos com um pouco de ciência e história. Pelo contrário, o nosso Deus, ele de fato dá provas que ele é um Deus vivo. Quando diz que ele é um Deus vivo, não é apenas que Deus ele tem vida em si mesmo, como também ele é o autor e a origem de qualquer vida que existe no mundo. Não somente isso, mas ele também é o autor e a origem de qualquer vida espiritual. E agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado. Não existe nenhuma religião do mundo que, igual ao cristianismo, passou por períodos de avivamento. Você sabe o que é avivamento? Avivamento é quando Deus derrama o seu Espírito de uma forma fora do comum sobre uma igreja, sobre uma cidade, às vezes sobre uma nação, e coisas extraordinárias começam a acontecer. Não falo de milagres, eu falo de conversões em massa. Como, por exemplo, no país de Gales, em 1904, quando Deus visitou o país de Gales com um avivamento fora do comum, não havia presídios com prisioneiros dentro, não haviam pessoas sendo presas, bares eram fechados, locais de prostituição e imoralidade estavam fechados, porque multidões de pessoas se convertiam e iam adorar a Deus voluntariamente. Não existe uma só religião no mundo que houve momentos de avivamento, quando dezenas e centenas de pessoas eram mudadas da noite para o dia. Ontem, um beberrão que odiava a esposa, que batia nos filhos, que estavam vagabundeando. No dia seguinte, um homem completamente transformado, completamente mudado, buscando ao Senhor, amar a Deus e tentando ser o melhor marido e pai para sua família. São coisas que não existem em outras religiões. Quando você vê conversões em massa, por exemplo, no meio do islamismo, os muçulmanos, aquilo não é conversão voluntária. Não é. Ainda que as estatísticas do IBGE coloquem, procure a história, são obrigados e forçados, ou Alá ou morte. E aí eles preferem se submeter a uma religião opressora. Mas isso não existe na nossa história. Na nossa história, o que aconteceu em Atos 2, com a pregação de Pedro, e 3.000 judeus fervorosos se convertendo a Cristo como Messias, é incomum. Porque o nosso Deus é um Deus vivo, e Ele é um Deus verdadeiro. Então, existe mais de um Deus? Há somente um. E esse é o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Quais as aplicações para nós então? 3 aplicações. Primeiro, se só existe um único Deus verdadeiro, então existe somente uma fé verdadeira. Não existem várias religiões verdadeiras, só existe uma única fé. E é o que Paulo diz em Efésios capítulo 4. Vamos abrir lá, irmãos? Efésios capítulo 4, versículos número 5. Lembrando que não é uma pregação, né? É uma escola bíblica. Então, por isso que nós estamos abrindo as escrituras em vários lugares, comentando, né? Os irmãos também podem ficar à vontade para comentar, tirar alguma dúvida. Se eu não souber responder, o irmão Fernando ali está pronto para responder. Efésios 4, versículo 5. Se há somente um Deus, então só há uma verdade, uma só fé verdadeira. Quem achou, pode ler. Só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pronto. Quando Paulo ele exige unidade na vida da igreja, para que nós cremos na mesma verdade, uma das coisas principais que ele coloca aqui é o seguinte: olha, se há um só Senhor, então existe só uma fé. Quando ele diz só uma fé, o que significa só uma fé? É só uma forma de acreditar? Não, é só um conteúdo genuíno da palavra de Deus. É um só batismo, que é aquilo que você faz publicamente dizendo: eu creio nesse Deus que ordenou nas Escrituras ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se existe só um Senhor, irmãos, então não existem várias religiões. Não existe. Ainda mais quando eu digo várias religiões, eu falo várias religiões verdadeiras. Há claramente na Bíblia o próprio Deus falando diversas vezes que as outras religiões das nações são vãs. E nós precisamos atentar para isso, por quê? Porque em nome do amor, em nome do
respeito, né? Em nome de um politicamente correto, está sendo induzida em muitas igrejas a ideia de que existem várias verdades, não só uma verdade absoluta, mas todas as pessoas do mundo, todas as religiões têm a sua própria verdade, têm a sua própria maneira de chegar ao céu, e eles vão chegar lá. Eu vi um bispo anglicano é de uma igreja protestante, né? Dizendo que haverá Deus no céu, por exemplo, porque eles creem que existem várias portas pela qual o próprio Deus verdadeiro bíblico se manifesta. É totalmente o oposto do que Paulo diz. Paulo não diz, existe um só Senhor e vários tipos de fé. Ele diz, se existe só um Senhor, existe só uma fé. Que fé é essa? É a fé que prega um só batismo, que é o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não existem várias formas de se aproximar de Deus. A única maneira de se aproximar de Deus é a maneira como esse Deus verdadeiro se revelou. Agora, isso não é uma falta de respeito. Sabe o que é falta de respeito? O contrário do que o relativismo prega é você dizer que toda crença é verdadeira. Isso é uma pura falta de respeito. Chegue para o muçulmano e diga para ele, você sabia que todas as crenças são verdadeiras? A primeira coisa que ele vai dizer é, mentira, porque a crença de vocês dizem que o nosso Deus não existe, e que o Deus de vocês é Jesus e o Espírito Santo. Isso é uma falta de respeito dizer que a crença de todo mundo é verdadeira. Você dizer que cada religião é verdadeira, além de que isso é uma grande mentira. Como pode ser na realidade uma verdade dizer que só existe o Deus das Escrituras como verdadeiro, e no mesmo universo, na mesma realidade, existe o Deus Alá muçulmano como Deus verdadeiro? Isso é uma contradição. Não existe. Se há um só Senhor, existe uma só fé. O irmão Antônio levantou a mão? Todos os portugueses do mundo, né, eles têm esse tipo de adoração, né? Creem em outras divindades, né, para chegar a Deus. Vamos supor, nosso país ele é um país muito idólatra, né? A parte da igreja católica, existe também outras entidades que precisa buscar outro argumento, outra pessoa, outra fonte para se chegar a Deus, né? Por exemplo, nós estamos vivendo a adoração àquela santa lá de Aparecida do Norte, né? Que é uma aclamação para ela, né? Que ela pode trazer cura, pode trazer solução para os seus problemas. O Círio de Nazaré, lá na Belém do Pará, isso aí tudo é uma falsidade, é uma mentira, é idolatria, é coisa que realmente eles contradizem o que as Escrituras dizem, né? Que só existe um Deus, uma só fé, né? E somente Ele deve ser adorado, né? Quando está lá nos mandamentos, nós já estudamos que não devemos praticar adoração a nenhum outro nome, a não ser Cristo, né? Principalmente a adoração à imagem da Escritura, essas coisas feitas por mãos humanas, né? Que não são nada, que não cheiram, não andam, como nós lemos no Salmo 115. Então tudo isso, essas entidades, essas igrejas que praticam essas coisas, realmente não estão vivendo o Evangelho realmente exclusivo, né? E único, né? Que é a estudada aqui pelas Escrituras Sagradas. Isso. Agora, eu não quero de forma alguma ofuscar, e isso é importante, porque quando a gente fala que existe só uma divindade, é muito comum, por exemplo, a gente achar que isso é um ensinamento desnecessário, né? Afinal de contas, aqui, quem não sabia que Deus é só um? Só que os irmãos não podem esquecer que nós somos pessoas sobralenses lá do Ceará, de um país chamado Brasil, que não é o principal país do mundo, né? Você tem que lembrar o quê? Que quando nós falamos que existe só um Deus, o monoteísmo, que é a nossa crença, ele está ligado ali bem pertinho, sabe de quem? Você pega a primeira religião maior do mundo, é o cristianismo, a segunda são os muçulmanos, também são monoteístas, mas a terceira maior religião do mundo é o hinduísmo, né? E o hinduísmo ele tem mais de 1 bilhão de adeptos. E esse mais de 1 bilhão de adeptos, eles não creem no único Deus, eles literalmente são politeístas, eles acreditam em várias divindades. Então não é porque você não encontra uma imagem de Buda por aqui, pelas ruas de Sobral, ou uma igreja que adora várias divindades, que isso não é real lá fora, porque isso é muito real. É muito real. Lá fora, aqui talvez não, mas eu estava pesquisando, na Índia, oficialmente, sabe quantas divindades existem só na Índia? 330 milhões.
330 milhões. Aqui o Sobral tem quantos habitantes? 200 mil? 222 mil? Olha aí o Johnny falando, isso aí não chega nem perto de 330 milhões de deuses, de divindade. Sri Lanka também, que é um dos países mais hinduístas que tem no mundo, que inclusive está entre os 10 países que mais perseguem a igreja, né? Que mais atacam o cristianismo, está aí cheio de divindade. Então não é porque a gente está esquecido, entre aspas, de que existem outras religiões por aí fora, que não chega a ser preocupante existir pessoas que adorem centenas de deuses, sendo que foram criadas pelo nosso Deus, pelo nosso Criador. Você quer que essas pessoas verdadeiramente conheçam o Senhor? Entenda, irmãos, existe só um Senhor e só uma fé. Só pode chegar até lá por meio do Evangelho. O Evangelho precisa ser levado para essas nações. E quando a gente não percebe que a principal aplicação de divindade hoje em dia é que a gente levanta outros deuses em nosso coração, isso é uma pura realidade. Mas não deixe de lado o fato de que há literalmente divindades sendo adoradas por aí e que há literalmente pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Precisam ouvir o Evangelho. Só o Evangelho pode declarar que existe um verdadeiro Deus, um verdadeiro Criador. Às vezes nós lemos na nossa leitura bíblica sistemática textos como o de Jeremias, achamos fenomenais, mas que não muda nada para nós, não é? Mas pregue esse texto lá na Índia, pregue esse texto na janela 1040, leve esse texto para esses países, você vai ver que a situação lá é bem complicada, é bem terrível, né? E são divindades de vários tipos, de todo tipo. Eu coloquei aqui uma pesquisa, fala o seguinte: o politeísmo ainda representa grande parte do mundo hoje. O politeísmo caracteriza as crenças do hinduísmo, do budismo mahayana, do confucionismo, do taoísmo e do shintoísmo no leste, assim como as contemporâneas religiões tribais na África e nas Américas. Estas religiões são amplamente praticadas em todo o mundo e continuam sendo muito populares em suas áreas ancestrais. Então a crença para nós óbvia de que existe só um Deus não é tão óbvio assim para mais de 1 bilhão de pessoas por aí fora. Fora países como a Coreia do Norte, por exemplo, que lá não há divindades, né? Mas eles adoram, são ensinados a louvar e adorar o próprio ditador, o que é pior. Eles literalmente adoram um homem, uma dinastia de carne e osso, e que é o primeiro país até hoje, por mais de 10 anos, que é o pior país para ser cristão, que é na Coreia do Norte. A questão é... Opa, irmão Marcos, pode falar. Dizer a questão das religiões, irmão, lá em Deuteronômio tem que Deus fala, né, que darás na cabeça dos teus filhos, né, que o Senhor é o único Deus. Acho que isso falta muito no cristianismo em geral, por exemplo, porque se você for olhar pesquisar nessas religiões aí, desde cedo no islamismo, é inculcado na cabeça da criança que só existe Allah como Deus verdadeiro deles, né? E no cristianismo falta muito isso. Irmãos, opa, corta aí, Marcos. Não. Irmãos, e isso que o irmão Marcos está falando é muito sério. Eu acho que eu já falei aqui, há um tempo atrás eu estava imprimindo, trabalhando com impressão, chegou 2 adolescentes para imprimir trabalho de escola, né? Um tinha uns 12 anos, parece, no máximo, né? 12, 11 anos, e eles estavam imprimindo sobre mitologia grega, e um deles perguntou para o outro, né, com relação a esses deuses e tudo mais, que eram deuses legais e tudo mais, e ele falou, sabe, o outro, né, aquele adolescente que quer tentar mostrar que é sabichão, ele fala, sabe que eu acho que, na verdade, Deus nem existe, porque a gente só acredita no Jesus porque a gente nasceu no Brasil. Se a gente tivesse nascido em outro país, a gente não acreditava. Então como é que eu sei que esse Deus existe mesmo? Um adolescente de 12 anos. Irmãos, a internet é a porta aberta para qualquer coisa chegar literalmente dentro de casa. Então, são crenças, irmãos, que são filtradas muitas vezes, entram nas universidades com o ensino mais relativista e fazem, às vezes, tocar no coração de algumas pessoas a pergunta de que, e se realmente existe outras divindades, talvez não seja o maior dos absurdos, mas e se o meu Deus não for o verdadeiro Deus? Então, não é crenças que são simplesmente fúteis, fáceis de passar, mas não deveria. Deveria ser para nós, como foi para Jeremias, razões para nós se colocar diante de Deus, claro, para orar, para interceder por essas nações, para lembrar dessa grande verdade, mas também, irmãos, para caso exista alguém aqui que de fato ame a verdade do Evangelho a ponto de se entregar em missões, ouça esse chamado, né? Ouça esse chamado, para que você entenda que o Brasil não é o único país a qual Deus deve ser louvado.
As bandeiras do verdadeiro evangelho precisam ser cravadas no meio dessa multidão de divindade, para mostrar que o nosso Deus é o Rei das Nações, o único Deus vivo e verdadeiro. Isso é um chamado, isso é um preciso, né? Uma necessidade. Irmão, isso é a responsabilidade como pai, né? Nós somos nossas crianças, como ele falou aqui. Deus não vai educar, né? Desde pequeno na palavra do Senhor, nas rurais, nas portas, nas casas. Os muçulmanos, eles seguem isso à risca, né? Muitas vezes nós estamos falando como pai e como igreja, né? A gente sabe que muitas igrejas não tem mais escola dominical, não tem mais aquelas caixas de crianças, não tem espaço mais. Nós estamos perdendo essa essência, né? A essência do evangelho. A gente não tem mais prazer, muitos, né? Pais não levam mais tempo para a igreja, né? Estava até falando com ele quando estava aqui na casa, estava falando e tal. Estava na igreja, ele era ensinado para a igreja, e tal, uma vez ele só na internet, no celular, e se perde. Aí depois, né? Não foi que eu errei, eu criado na igreja, mas não é a igreja, é só que você tem que ensinar em casa também, né? É a responsabilidade dos pais, principalmente. Porque muitas vezes a gente coloca a responsabilidade para a igreja, né? E para a escola, né? E nós, como pais, muitas vezes estamos fugindo, né? Temos espalhado muitas vezes a educação espiritual dos nossos filhos, né? Na realidade, a gente tem que fazer o autocrítico a nós mesmos, né? Como igreja, como pais que somos, né? Muitas vezes não temos espalhado. Amém. Irmã? Muitas vezes também, quando a gente quer levar o ensinamento às crianças dentro das escolas, a gente é impedido. Acredito. Eu já passei por isso, a gente é impedido, não pode. Exatamente. É isso que vai tornando, vai minando, né? E a gente está tão acostumado com essas verdades que acaba não percebendo a força que isso começa a entrar dentro da sociedade, de fato, né? É assim que uma sociedade ela é implodida, né? Então a gente precisa se atentar para essas verdades. Em segundo lugar, irmãos, claro, se em primeiro lugar existe só uma fé, portanto, somente uma forma de se chegar a Deus, que é a maneira como ele se revelou na palavra de Deus. Em segundo lugar, nós próprios não devemos levantar, por exemplo, outros deuses em nosso próprio coração. Aí chega aquela aplicação que é mais comum a nós, né? Que não pode ignorar a primeira aplicação, tá? Então, mais uma vez, não importa se a gente é uma igreja pequena, não tem nada a ver com isso. O chamado missionário não tem a ver com igreja grande, não tem a ver com instituição voltada para missões. O chamado missionário tem a ver com a maneira como Deus lida com o coração de cada um de nós. Se Deus chama vocês, ou algum de vocês, para pensar seriamente em outras nações, com o desejo de pregar o evangelho, independente da idade ou da disposição, lembre-se, né? Uma vela pode acender 1000 velas. Então não importa se somos uma igreja pequena, se existe alguém aqui que se importa com esse tipo de realidade, né? E que deseja, seja pela oração, pelo estudo, pela pesquisa, vá e procure mais sobre isso, para que o Senhor possa usá-lo talvez como instrumento, né? Para poder pregar o evangelho lá fora. Mas vamos voltar para cá? Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, verso de número 18 e 19. Outra coisa, se existe somente um Deus, então várias vezes a Bíblia se opõe para que nós acabemos levantando deuses, ídolos, né, em nosso coração. Pode ler, Filipenses 3, verso 18 e 19. Muitos andam entre nós, os quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando que são inimigos daquilo que deixem deles é a perdição. Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha isso, Paulo dizendo sobre irmãos, pessoas que andam entre nós, que andam no meio do povo de Deus, que andam no meio da igreja, mas o Deus dele não é o nosso Deus vivo e verdadeiro. O Deus dele é o ventre. São pessoas que se importam com os seus prazeres, com aquilo que elas querem alcançar, e elas vão usar o método que for para poder alcançar o objetivo delas. Seja de satisfação, seja de receber glória, seja de se tornar conhecido entre os demais, seja de lucrar com o nome de Deus, como há muitas igrejas por aí, cujo Deus deles são ventre. Eles usam a Bíblia como moeda de troca para poder arrumar uma forma de se serem sustentados na sua vida e ganharem cada vez mais. E Paulo diz, esses são inimigos da cruz. O Deus deles
é o ventre. E uma das marcas deles é o quê? É que eles são terrenos. Só pensam nas coisas da terra, daquilo que traz conforto, daquilo que é delicioso para ele, né? Daquilo que faz ele ter prazer e se animar, não em verdades espirituais, porque eles não têm nada a ver com Deus, que é espírito, né? Mas com o seu próprio prazer. Agora, claro, se é possível isso existir entre os apóstolos na época de Paulo, será que isso pode acontecer em nós, conosco, no nosso meio? Será que pode haver alguém aqui na igreja que você não se importa com o prazer da verdade espiritual, mas você tem mais prazer nas coisas da terra? O mundo se torna mais atrativo. Às vezes o dinheiro toma mais o seu tempo, a sua devoção, a sua confiança, a sua esperança do que Deus. Já diz Cristo, não tem como servir a dois senhores. Ou é Deus ou é Mamon, que é a riqueza. Só tem como você servir um dos dois. Porque se você servir os dois, uma hora ou outra, um vai odiar o outro. Um vai perder, vai tomar o tempo do outro. Isso pode acontecer. Nós temos que tomar o cuidado para a gente não levantar ídolos em nosso próprio coração. Colocar nossa confiança em coisas erradas, né? Buscar o nosso prazer acima de tudo. Quando eu falo nosso prazer, é no sentido terreno, não no sentido espiritual, né? Se você ama a Bíblia e quer ter prazer, lindo a Bíblia, ama o culto, ama a comunhão, não tem problema ter prazer naquilo que é espiritual, porque só alguém que é espiritual consegue ter. Agora, você não conseguir ter prazer nisso e conseguir ter prazer e alimentar seu prazer somente no que está lá fora, como por exemplo, esperar que a parte do domingo chata acabe, que é o culto, para você ter prazer fazendo o que você realmente gosta lá na sua casa, dá depois do culto, seja saindo para algum outro lugar que não é igreja. Então, tomem cuidado, irmãos, com aquilo que nós podemos, sem perceber, levantar em nosso coração, mesmo que a gente esteja andando entre irmãos, entre cristãos. E o Deus desse povo que Paulo coloca é o ventre, é o olhar para si mesmo, né? Aqui no Brasil a gente fala sobre se preocupar com o próprio umbigo, né? Lá ele já estava perto do umbigo, né? Era o ventre. E por fim, para a gente terminar, vamos voltar para onde nós começamos. Deuteronômio capítulo 6. Nós vamos somente ler e encerrar aqui. Já são 5 para 7, 5 minutos para encerrar então. Deuteronômio 6, verso 4 e 5, e nós vamos encerrar. Quem achou pode fazer a leitura. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Amém. Então, irmãos, por fim, se não existe outro Deus, se o nosso Deus é o único Deus vivo e verdadeiro, então nós não temos tantos a quem amar. Nós temos um só a quem amar acima de todos. Nós temos um só, a qual nós podemos servir de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Esse Deus é o Deus vivo e verdadeiro, não tem como competir com Ele, pelo contrário, nós deveríamos ser gratos, irmãos, porque nós chegamos ao conhecimento da verdade e que Deus possa ser louvado por isso. Que nós possamos, então, irmãos, querer, como diz o Salmo 48, eu acho que o versículo 15, o último versículo do Salmo 48, ele vai dizer o seguinte: esse Deus é o nosso Deus. Que nós possamos dizer a mesma coisa, né? Que esse Deus vivo e verdadeiro, Ele é o nosso. Ele é o nosso Deus. Que nós possamos então, irmãos, amá-lo com tudo aquilo que nós temos. Amém? Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, vamos encerrar então. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, nós te louvamos por esse momento de aprendizado da Tua Palavra, Senhor. Pai, nós não temos ideia da dimensão do que é lá fora, Pai, nesses países, nesses lugares a qual as pessoas não sequer ouviram falar do Senhor, que as criou, que as formou e que pela providência não deixa faltar alimento e tem sustentado a vida delas como tem sustentado a vida de qualquer outra a qual o Senhor deu vida e criou. Tua palavra diz que o Senhor é misericordioso para com todos aqueles que o Senhor criou. Nós cremos nisso, Pai, mas nós oramos para que nós não se esqueçamos disso, que o Senhor possa nos lembrar de que Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Pai, que nós possamos orar e interceder para esses lugares, para esses países, para que o Senhor envie missionários, para que o Senhor leve a verdade do Evangelho, para que chegue até Ele, para que o Senhor, que é o Deus vivo e verdadeiro, seja adorado verdadeiramente por aquelas pessoas. Pai, abençoa nosso coração, nossa casa, nosso lar, não permita com que nenhum deles se torne o nosso Deus
Pelo contrário, Pai, que nós possamos te servir em espírito e em verdade, com tudo aquilo que nós somos, com tudo aquilo que nós temos. Se o nosso trabalho é importante, possamos fazer para a tua glória. Se a nossa família é importante, possamos viver entre ela para a tua glória. Que tudo seja só um meio, mas que tudo seja o fim principal, Pai, pela qual nós possamos viver. É o que nós choramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.